Ao retornarmos, eu já pergunto à minha querida amiga doutora Ivone Zega. Bem, olha, que agora é uma sequência de perguntas que eu tenho a impressão que você vai responder todas, mas perguntas picantes. Opa! Olha aí. Estamos preparadas. Tá ótimo, então. Bem, mas eu primeiro vou fazer uma perguntinha amena. E como ficam os filhos? Aqueles de um segundo e terceiro casamento, ou se for adotado? Não é verdade que receberão a metade dos filhos legítimos do primeiro casamento? Que questão, hein? Essa questão é muito importante e muitas pessoas têm realmente dúvidas em relação a isso e se sentem, inclusive, muitos filhos de um casamento, até de uma relação, enfim, estável ou de um namoro fortuito, alguma coisa assim. Estes filhos reconhecidos como filhos do casal, de qualquer forma, pelo pai e pela mãe, eles têm dúvidas. Mas vamos tirar essa dúvida agora. A Constituição de 88, que é a nossa Constituição atual, ela disse o seguinte: aos filhos não se imporá nenhuma diferença. Todos os filhos são exatamente iguais perante a lei. Todos. Independente se eles foram havidos no casamento, numa união estável, numa relação eventual, num namoro, enfim, adotados, filhos por inseminação artificial, todos absolutamente têm exatamente o mesmo direito. É uma realidade, nos códigos, no código anterior, o filho recebia realmente só metade. O filho que não era reconhecido, o filho impuro, enfim, ele só recebia metade quando recebia. O filho adotado não tinha os mesmos direitos. O legislador, com grande luz e inteligência, ele colocou, com razão, todos os filhos. Então, portanto, hoje quando você tem uma certidão de nascimento, este filho não tem nenhuma, ele pode ser adotado, tendo sido concebido por inseminação artificial. Enfim, a forma como ele foi concebido lhe dá o direito de ser filho, pai da mãe, enfim. Acontece, portanto, que todos os filhos, sendo iguais, todos receberão igualmente. Não haverá nenhuma diferença se é o primeiro filho do casamento, adotado. Filho é filho e tem exatamente os mesmos direitos. Repito, não há nenhuma diferença, independente da relação, independente se esse pai nunca mais viu esse filho, não o vê, tem o mesmo direito. Quer dizer que essa parte afetiva não importa. A parte afetiva pode vir a levar a outras consequências, que seria até um resgate desta afetividade, que se tentará, até se for pela via judicial. Nós temos alguns processos correndo aí e temos uma decisão histórica do STJ, agora recentemente, dizendo que o pai que não dá este amor ao filho, ele não é obrigado a dar amor, mas ele é obrigado a cuidar. Então, visto deste ponto de vista, já pelos tribunais, esta falta de afeto pode ensejar uma matéria de um recurso, alguma coisa para ressarcir, para fazer com que haja, de alguma forma, ressarcir esta figura que ficou, esse filho que ficou apartado, não teve cuidado, não teve os cuidados. Que ficou preterido, vamos dizer assim. Podemos dizer Podemos assim. empregar esse termo. Podemos empregar esse termo. Muito então, bem. Você pode imaginar que isso pode acontecer. Agora começam as perguntas, como eu disse, entre aspas, picantes. Vamos. Todas. Quer dizer, ninguém imagina que um homem possa ser casado com duas mulheres. Não é verdade? Sim. Ninguém imagina isso. Casado com duas mulheres. Muito bem. Mas eu pergunto, e se por acaso o homem for casado com duas mulheres? Como é que fica? Qual delas terá o direito à herança como viúva? Quando ele falecer? O nosso direito não admite dois casamentos conjuntos. Claro. Mesmo porque se acontecer dois casamentos no civil conjuntos, se isso por acaso acontecer,
se os proclamas foram feitos, enfim, e passou, o casamento posterior não terá validade. A bigamia significa que aconteceram 2 casamentos. Quando eu digo 2 casamentos, volto a repetir, casamento oficial no direito civil e casamento segundo também. Quer dizer, um não terminou e o outro dá continuidade, enfim. Não vale. Isso é bigamia. Diferente quando 2 pessoas estão casadas, há uma separação até de fato, isso acontece muito pelo Brasil, não há uma separação, não há um divórcio, uma separação judicial, nem o divórcio. Essas pessoas se afastam, há uma separação que nós chamamos de separação de fato eles estão separados, muitas vezes de fato estão separados e morando na mesma casa, isso acontece, mas comprova-se que estão separados de fato. Esta pessoa pode estar numa união estável. Ela será reconhecida, esta união estável? Sim, se houver esta separação de fato e ela for comprovada. E é fácil se comprovar, obviamente você precisa ingressar com advogados, o judiciário, não vamos entrar agora neste detalhe, mas uma separação de fato, ou uma separação judicial, ou um divórcio, obviamente você pode ter, então, o segundo casamento, ou uma união estável, e a viúva, se houver uma separação judicial ou o divórcio, a viúva será a outra, a escolhida, a nova mulher, que pode ser, nós temos muitas informações que essas uniões estão há anos aí vingando. E pode ser que sejam uniões de 1 ano. Aí vai caber aos advogados provarem que houve realmente uma união estável com aquele período de tempo e que o companheiro, enfim, aquela outra pessoa que faleceu, estava numa separação judicial, repito, ou um divórcio, ou até separado de fato. Mas a viúva vai depender, a viúva, de como está a situação, como estava a situação deste casal à época da abertura desta herança, dessa sucessão, até de testamento. Quer dizer, então, que a segunda será contemplada? Se acontecer tudo isso... Nessas condições. Caso contrário, se for casado, esse casamento não é aceito pelo judiciário, não é reconhecido, tá? Ele não existe. E as uniões vão depender das provas, tá? A união estável, nesse caso, ou até um casamento. Quando? Vamos lembrar que o divórcio é o único instrumento que te dá direito a você, posteriormente, se casar de novo. Se for casar, termina civil, o vínculo, né? Termina todo o vínculo que você tinha com o seu anterior casamento. Uma separação judicial, infelizmente, não te dá este mesmo direito. Você pode até estar numa união estável, mas você não pode casar. Você precisa se divorciar. O interessante que esse termo vínculo, ele passa a ser de grande importância, no divórcio. Não é? Fundamental. O divórcio, ele extingue totalmente. Tanto que é uma realidade que quando você está separado de fato, enfim, ou separado judicialmente, a qualquer momento você pode retomar o casamento como se nada tivesse acontecido. Então retorna o regime de bens, o casamento em si, ele retoma. No divórcio, não. Quando você está divorciado e pretende, inclusive, voltar ao antigo casamento com aquela pessoa de quem você se divorciou, você vai precisar se casar novamente. Quer dizer, então, que você, que de fato, mas tem que ser de direito também. Sim, de direito, para então, gerar efeitos sucessórios, claro. Enfim, para gerar efeitos para quem sobreviveu. Muito bem. Agora, olha aí, telespectador, agora eu vou colocar a doutora Ivone Zeger com uma pergunta que você até vai achar interessante. Né? Uma pergunta bastante capciosa. Não sei como é que ela vai sair. Eu tenho certeza que ela vai sair muitíssimo bem, porque ela enfrenta qualquer tipo de pergunta. Não é que eu estou fazendo propaganda dela, não é? Mas ela realmente uma pessoa bastante eficaz naquilo que faz. Olha, até rimou. Eficaz naquilo que faz. Muito obrigada. Não é? Muito obrigada. Bem. Então, um homem casado, olha aí.
mantém uma amante. Amante. Sim. Quando ele falecer, a amante também terá direito à herança junto com a viúva? Olha aí. É uma questão realmente complicada. Então, vamos lá. Nada é tão terrivelmente complicado, a não ser para a própria pessoa que restou com esse tipo de problema. Mas vamos lá. Quando há o casamento ou a comprovação da união estável, quando a gente fala amante, vamos lembrar bem, tanto o homem quanto a mulher, o amante ou a amante, vamos supor que seja uma mulher, amante de um homem casado, ela é, repito, amante de um homem casado, portanto, ele está casado, continua, enfim, com a mulher ou companheira, suponhamos, e ele tem relações eventuais com esta amante. Quando eu digo relações eventuais, ele está casado, eu volto a repetir, ele não está separado de fato, separado judicialmente, tampouco divorciado. Ele mantém o núcleo familiar, o casamento significa que ele volta todo dia para casa, suponhamos que eles, obviamente, às vezes o casamento, cada um mora num lugar, também acontece por trabalho, repito. Mas se esta pessoa, a amante, como é que você sabe que ela não tem direito, ela não está numa união estável? Porque este homem continua casado. Ele prova que ele está casado, nunca se separou e que ele tem relações eventuais com esta mulher. Vale para a mulher. Uma mulher que tem relações eventuais com o homem, com o amante, e ele, depois do falecimento dela, vem a solicitar a parte na herança que lhe caberia por ser amante. Então, o direito não reconhece essas pessoas, porque há ainda uma preocupação, as pessoas ainda confundem um pouco a união estável de uma pessoa que está separada, por exemplo, que tem uma outra mulher ou um outro companheiro, confunde um pouco esta relação que o direito protege, que é a união estável, a relação entre essas pessoas, com a relação entre pessoas que têm, eventualmente, uma conexão, sem entrar em detalhes. Nós temos um caso interessantíssimo no escritório, onde uma mulher, ela diz que era amante desta pessoa que veio a falecer, mas, inclusive, dizia que eles eram pessoas tão intelectualizadas que o encontro deles era basicamente intelectual. Conversavam, discutiam temas, enfim, havia por parte de ambos o interesse de estarem juntos para discutir, para conversar, enfim. Não havia nem o aspecto da relação carnal. Mas havia uma conspiração afetiva. Mas havia, exatamente, afetivamente eles estavam juntos e ela se declarou, portanto, amante e achando que poderia ter direitos à herança deixada pelo falecido. E isso, obviamente, não é uma realidade, não vai acontecer, porque realmente não havia a união estável de um homem que tinha condições, ou separado de fato, ou separado judicialmente, ou divorciado, de ter realmente uma união com esta mulher. Esse é um fato real? Esse é um fato real. Obviamente, sem declinar nomes, mas claro. Este é um fato e há ainda, e nós não temos, inclusive, pouca jurisprudência em relação a isso, porque entende-se o amante ou a amante quando você tem encontros, relações carnais, afetividade, mas, obviamente, são coisas que você não comprova. Você dificilmente comprovará, mas, de parte a parte, existe esta interação. E, dependendo da visão do judiciário em relação a isso, pode-se comprovar que havia ou não uma relação. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, Ivone, fora do nosso roteiro. Você acha que há pessoas desse tipo que se aproveitam do judiciário para obter uma vantagem? Eu digo nesses casos aí, nesses casos que, como você comentou agora. Sim. Como o direito é alguma coisa que está aberta a todos os brasileiros, a toda a população, sem distinção de cor, de raça, de credo, de condição social,
qualquer pessoa pode ingressar no judiciário Claro. e requerer alguma coisa que entenda que seja de seu direito. Então, esta questão muito inteligente que o senhor me propõe é uma questão importante para que o público saiba que o direito está aberto. Obviamente, você tem que estar seguro daquilo que é um direito seu e por qualquer motivo não está resguardado, não foi aceito, enfim, pela outra parte, você tem o direito de se defender, de postular, de pedir ao Estado juiz, que é o único que pode, o Estado juiz, na pessoa do juiz de direito, esta é a figura que vai dar a sua resposta. Então, é o seu direito e é o seu dever. Positivo ou negativo? Positivo ou negativo? Mas vai dar a resposta. Nós nunca sabemos Claro, como acontecerá, claro. mas a resposta virá. Ivone, me diga uma coisa. Um casal tem um acidente de automóvel e ocorreu o falecimento do homem. Algumas horas depois, faleceu a mulher. Como ficará a herança deixada por eles ao filho comum e à filha somente dela? Essa é uma pergunta extremamente importante e complicada. Porque quando há o falecimento, isso é muito importante, quando há o falecimento de uma pessoa, vamos imaginar um acidente numa estrada. Falece, por exemplo, o homem e algumas horas depois, nesse meu exemplo, falece a mulher. Para o direito sucessório, quando alguém falece, significa que imediatamente, como uma figura jurídica, mas imediatamente os bens dessa pessoa que faleceu já passou para as pessoas, para os seus herdeiros necessários. Lembrando, herdeiros necessários são aqueles herdeiros que a gente chama obrigatórios. São, nesta ordem, os descendentes, que são filhos, netos ou bisnetos, um na falta do outro, não juntos, lembrando. Depois, nesta ordem, os ascendentes, que são os pais, na falta deles os avós e na falta até os bisavós, ok? E o cônjuge. Estes são, para a lei, os herdeiros necessários, obrigatórios. Significa que, a hora que este homem faleceu, imediatamente o direito já prevê a passagem do patrimônio dele para estas figuras, estes herdeiros necessários. Logo em seguida, pela pergunta, falece a mulher. Que significa? Ele passou para a mulher e para os filhos comuns, ou filhos só dela, o patrimônio. Quando ela recebe esse patrimônio, pela lei, ela, quando veio a falecer, ela detém um patrimônio que veio dele, que vai ser distribuído juntamente com o patrimônio que ela tinha a estes filhos. Obviamente, dependendo da condição, se são filhos comuns, se é filho só dela, ou filhos comuns. Isso acontece muito hoje dentro das nossas novas relações familiares que nós temos aí. Então, esse é um fato bastante importante e acontece desta forma. Muita gente não consegue entender exatamente como isso funciona, mas só para que vocês entendam que essas coisas acontecem desta forma, uma passagem para outra. Sucessão, né? Uma sucessão, mesmo que haja um tempo relativamente curto do falecimento de um e do outro. Muito bem. Ivone, eu ficaria conversando com você aqui durante horas e horas, mas lamentavelmente a gente está chegando ao final do programa. Mas eu queria, antes de nós encerrarmos o programa, que você se manifestasse a respeito dos seus livros Família, Perguntas, Respostas, Herança, Perguntas, Respostas. Quero saber também aonde é que a gente pode encontrar, onde é mais fácil da gente adquirir esses livros. Por gentileza. Eu fico muito feliz em poder falar um pouquinho dos meus livros, porque até atualmente, são 2 livros que você encontra em qualquer livraria pelo Brasil, ou até pela internet, vários sites de compra de livros. O Família, Perguntas e Respostas vai te dar todas as informações que você imagina, as dúvidas que você tem sobre todos os problemas do direito de família. Como é que fica com o casamento, e a separação, sabe, os filhos, direito de guarda, enfim, tudo do direito de família de uma forma fácil, de uma forma
tranquila para o seu entendimento. E da mesma forma, o livro de herança, que chama-se Herança, Perguntas e Respostas, ele tem também a mesma vontade de chegar a você, de contar para você como se faz uma sucessão, por quê, quem tem direito à herança, quem não tem, e a partilha de bens como fica, e os irmãos se são, não são, enfim, tudo aquilo que você precisa saber, mas de uma forma simples e fácil. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Então, você, telespectador, já tem o caminho certo que ela já explicou, aonde encontrar esses livros maravilhosos que são didáticos, bastante didáticos. Bem, Ivone, eu queria então agora, antes de eu dar a mão a você para encerrar o programa, queria que você apresentasse suas considerações finais, por favor. O direito é de uma amplitude tão grande e as dúvidas que você, tenho certeza que tem, porque essas dúvidas que você tem, todos nós temos. Evidentemente, a falta da informação faz com que você, muito provavelmente, possa tomar ou tome decisões equivocadas ou mal entendidas, enfim. Quando você tem a informação que programas como Direito e Justiça em Foco te traz, livros que esse programa te disponibiliza para que você possa entender e para que você possa fazer do direito o seu aliado, esta para mim é uma das coisas mais importantes que pode acontecer para alguém, é ter o conhecimento. E o conhecimento está aí, na sua frente, acessível, fácil, simples. E quando você tem o conhecimento, facilita não só a sua vida, facilita a sua compreensão, facilita a sua tomada de decisão em qualquer âmbito. Então, não deixe de nos assistir e não deixe de nos questionar em tudo que você precisar, porque da minha parte e do Dr. Laércio Laurélio, eu tenho certeza que você vai ter as suas questões resolvidas, se Deus quiser. Muito bem, nós vamos colocando no rodapé da imagem o seu site, para que eles possam questionar ou procurar respostas, isso. Com certeza. Ivone Zegger, eu fico muito grato a você pelo seu comparecimento, pelas explicações que você deu ao telespectador do Direito e Justiça em Foco. Esse programa, como você bem disse, ele tem o dever de informar bem, informar a verdade para o povo desse Brasil maravilhoso que nós vivemos. Então, tudo é maravilhoso quando você vem e faz esse tipo de coisa tão bem e tão simples, não é? Que as pessoas ficam encantadas. Como eu fico encantado, eu sou seu fã. Por isso, Direito e Justiça em Foco agradece. Eu também agradeço e me despeço de você dizendo muito obrigado.